Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvi fazer um programa sobre insônia. É impressionante a quantidade de pessoas que chegam no consultório reclamando de insônia, de falta de sono. Então, a insônia é definida como uma experiência subjetiva de sono inadequado ou de qualidade limitada, apesar de existir uma oportunidade de condições adequadas para dormir, com prejuízo para o funcionamento social, ocupacional e de outras atividades diurnas. Pode ainda ser definida como a dificuldade de iniciar o sono, que é chamada insônia inicial, dificuldade de manter o sono, que é uma insônia intermediária, acordar muito cedo, que é a insônia terminal, ou embora com menor frequência, por uma queixa de sono não restaurador ou de má qualidade. E às vezes a gente que dorme, mas não dorme direito, no outro dia amanhece com sono. É o sono não reparador de má qualidade. Bom, quanto à duração do sono, da insônia, ela pode ser aguda. Por exemplo, duração inferior a 4 semanas. Teve um problema, morreu alguém na família, perdeu o sono aí durante 4 semanas, a gente fala que é uma insônia de duração pequena. Ou então uma insônia crônica, duração superior a 4 semanas, com sintomas a ocorrer pelo menos 3 noites por semana. Quer dizer, às vezes a pessoa dorme uma noite e não dorme outra, A gente chama de insônia quando ele perde o sono pelo menos 3 noites por semana, O sono preenche aproximadamente 1/3 da vida da pessoa e é fundamental para a recuperação física e psíquica do indivíduo. Então, dormir é essencial, Bom, a insônia, nós temos a manifestação da insônia. Como é que ocorre? Pela presença de um padrão de sono alterado, caracterizado pela dificuldade de adormecer, pela sua duração insuficiente, acordando demasiado cedo, por despertares frequentes ou prolongados e por variabilidade do padrão de noite para noite. Pela qualidade de sono, caracterizada por ansiedade ou agitação antes ou durante, sensação de cansaço ao acordar, experiência de sono desagradáveis, principalmente com pesadelos, Pelas sequelas diurnas, Quem não dorme bem, de dia não passa bem, a pessoa começa a ter, quem não dorme bem, começa a ter sonolência de dia, no trabalho, no volante de um carro, que é perigoso, aquela fadiga, dificuldade de concentração, vai estudar, não consegue dar sono, falta de energia, fica ansioso, deprimido, irritado, se não dormiu de noite, tem problema de aprendizado para os alunos da escola, problema de memória, que afeta o rendimento na escola e no trabalho. E pode ser a causa de acidente, quando a sonolência ocorre durante a condução de automóvel e de outros veículos, As causas mais frequentes de insônia aguda são o estresse situacional, às vezes do trabalho, problema de relacionamento, financeiro, etc. O ambiental, às vezes é ruído no quarto, o quarto não é silencioso. A morte, por exemplo, de uma pessoa, uma doença, de uma pessoa próxima, uma preocupação qualquer, aquela pessoa não consegue dormir, As doenças psiquiátricas que mais frequentemente se apresentam com insônia incluem a depressão e a ansiedade. Uma pessoa deprimida, angustiada, ela perde o sono mesmo, Estão descritos como fatores de risco o aumento da idade. Geralmente, a pessoa idosa dorme cedo mesmo. Às vezes dorme 4, 5 horas por noite no máximo. O gênero feminino, às vezes a mulher dorme menos que o homem, A presença de outras doenças, às vezes tem uma doença psiquiátrica, o abuso de substâncias, álcool, etc. Não tem relacionamento social bom, o baixo nível socioeconômico, às vezes separou um casal se separou, os parceiros se separaram, desemprego, trabalhos noturnos, que muda o ritmo, a pessoa passa a trabalhar de noite, e chega de dia, fica acordado, não consegue dormir de dia nem de noite. Então aí é terrível, Existe, por exemplo, insônia na doença de Alzheimer, doença de Parkinson, Bem como em patologias que causam dor, dificuldade em respirar, problema de tireoide, às vezes pode causar insônia, problema digestivo, É por isso que a gente fala que a pessoa de noite não deve dormir com a barriga muito cheia, porque pode causar pesadelos e até insônia. Pessoas que têm, problema na menopausa, onde os hormônios começam a diminuir e vão diminuindo, principalmente estrona, progesterona,
Isso também pode levar à insônia. É fundamental uma correta história clínica, com o registro de um diário de sono, bem como uma informação complementar sobre o parceiro para saber como ele dorme. Porque às vezes a pessoa não dorme também porque o parceiro ronca, né? Tem casos assim, e a pessoa que ronca às vezes não se dá conta que está roncando. E quando fala com ele que ele roncou, ele nem acredita, né? Mas existe casos que quem acorda, às vezes uma pessoa dorme bem e não consegue dormir pelo parceiro que ronca a noite inteira, né? O exame objetivo e o pedido de exame complementar de diagnóstico deve ser direcionado para a suspeita da causa secundária de insônia. Quer dizer, se tem uma causa provocando insônia, nós vamos tratar. É uma depressão, é um problema outro, uma doença qualquer, né, que a pessoa está tendo, uma cefaleia, etc. Então nós vamos colher uma história clínica. Se tiver uma doença tratável, nós vamos tratar. A insônia é um distúrbio comum que se pode manifestar pela dificuldade em adormecer no início da noite. Às vezes a pessoa, normalmente o sono ocorre dentro de meia hora. A pessoa deitou, não dormiu dentro de meia hora, está com algum problema. Talvez ele tenha que ali pegar um livro, começar a ler para o sono vir, né? A manutenção do sono durante a noite. Às vezes ele dorme rápido, mas não mantém o sono. Somente ocorre com os alcoólatras, os que bebe muito o álcool, bebe bebida alcoólica, dorme naquela hora e depois acorda, né? Tem aquele despertar precoce. Chega 2, 3 horas da manhã e está acordado. Nós sabemos que o melhor método para tratar a insônia não é usar calmante, hipnótico para dormir, nada disso. É uma terapia chamada cognitivo-comportamental. Esse tipo de terapia, ela é um tratamento eficaz para os problemas crônicos do sono e é recomendada como primeira linha de tratamento para a insônia. Então, essa terapia comportamental cognitiva, ela é um programa estruturado em mais ou menos 5 semanas, que ajuda a identificar e substituir pensamentos e comportamentos que causam ou agravam o problema do sono por hábitos que promovem o sono profundo. Então, você tem hábitos ruins, essa terapia cognitivo-comportamental vai ser feita por um especialista da área e ele vai orientar para você mudar hábitos ruins, você entendeu? Pensamentos negativistas, entendeu? Passar a dar importância mais, valorizar mais a vida, valorizar mais o relacionamento humano, você entendeu? As suas relações sociais, ter solidariedade com as pessoas, isso faz você se sentir bem, faz você se sentir, acolher as pessoas, é importante, né? Então, e vai fazer um diagnóstico do que está promovendo a sua insônia. Então, os comprimidos de dormir, toma o comprimido e dorme, mas não é lá o problema, tem que tomar o comprimido todo dia e vai ficar viciado nele, né? Então, essa terapia, ela ajuda a transformar a pessoa, tirando dela aqueles pensamentos negativos e levando ela para o lado bom da vida, né? Então, ensina a reconhecer, mudar as crenças que afetam a capacidade de dormir. Ele vai compreender o que realmente existe que não deixa ele dormir. Esse tipo de terapia ajuda a controlar e eliminar os pensamentos e preocupações negativas que inibem o sono. Quer dizer, aquelas coisas que passam pela cabeça, a pessoa pensa no dia da manhã, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Gente, nós temos que pensar no dia de hoje, o dia da manhã virá, né? O dia de ontem já passou. Lógico que a gente tem que preocupar com, mas não assim exasperadamente. Amanhã vai ser outro dia, vamos fazer o que for preciso. Programe-se, mas não assim para te tirar o sono a ponto de você ficar ali sem poder dormir. Então, o componente comportamental ajuda a desenvolver bons hábitos de sono e evita comportamentos que impedem o sono de qualidade. Dependendo das necessidades de cada pessoa, o terapeuta do sono pode recomendar alguma dessas técnicas. Por exemplo, controle de estímulos, né? Terapia de restrição do sono, higiene do sono, controle do ambiente do sono, quer dizer, não pode ter barulho, não pode ter luz, etc. Técnicas de relaxamento, técnicas de controle de pensamento que existem, permanecer passivamente acordado, etc. Né? A abordagem de tratamento mais eficaz pode combinar vários desses métodos. Os medicamentos para dormir podem ser um tratamento eficaz a curto prazo, por exemplo. Eles podem proporcionar um alívio imediato durante um período de grande estresse ou tristeza, por exemplo. Mas eles não são o melhor tratamento para insônia a longo prazo. A terapia cognitivo-comportamental, volto a dizer, para insônia, é o tratamento recomendado pelos colégios de médicos mundiais para problemas do sono de longo prazo.
Ao contrário dos comprimidos, essa terapia trata as causas da insônia, em vez de apenas aliviar os sintomas. É útil evitar substâncias que agravam, como a cafeína, evitar o café, Coca-Cola, o cigarro e outros estimulantes. O efeito dessas substâncias dura até 8 horas, né? Às vezes vai tomar um café, às vezes 8 horas depois ainda está sob efeito. Alguns medicamentos, por exemplo, para gripe, para alergia, podem afetar o sono. Bebida alcoólica, antes de deitar, facilita o sono no início, mas tende a tornar mais leve com maior probabilidade de acordar durante a noite. É igualmente útil adotar hábitos que facilitam o sono, como ler um livro, ouvir uma música ou tomar um banho quente, por exemplo. Exercício físico deve ser realizado pelo menos 5 a 6 horas antes da hora de deitar, né? Então, evitar refeições pesadas à noite. O quarto deve ter um ambiente confortável, no que se refere à temperatura, iluminação, silêncio, né? E vale a pena tentar criar um ritmo e dormir e acordar às mesmas horas todo dia, incluindo os finais de semana. Então, sobre insônia, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129